e a gente vai levar eles sem vento e juntos realmente ver se eles queimam e no que eles se transformam com fogo. Segundo o Antigo Testamento, Sodoma e Gomorra foram duas cidades situadas junto ao Mar Morto. Ambas foram alvo do castigo divino. Tiveram a sua destruição pelo fogo e enxofre por conta do seu perverso pecado, por conta de sua imoralidade. Deus papocou fogo e enxofre naquele lugar. A iniquidade era uma coisa tão pesada naquele lugar que Deus enviou para ali 2 anjos e os homens quiseram pegar os anjos. Exatamente, foram até a casa de Ló, bateram na porta e quase pegaram os anjos e tiveram relações com eles. Meu irmão, que coisa! Mas você sabia que o que fez Deus derramar sua ira naquela cidade não foi apenas o pecado da imoralidade? Exatamente, a Bíblia apresenta os motivos que levaram Deus a destruir aquele lugar. Em nosso vídeo de hoje eu tenho muitas informações para passar e a parte final desse vídeo é surpreendente. Eu vou te apresentar aqui provas que mostram que verdadeiramente aquele lugar ali foi destruído pela mão de Deus. Eu estava dando uma caminhada aqui pelo YouTube e eu encontrei esse vídeo da irmã Aline, do canal Israel com Aline, que eu sou inscrito. Um canal muito bom, eu quero aqui dar os créditos, nós pegamos aqui muitas informações, inclusive nesse vídeo. Se você não assistiu, eu vou deixar para vocês aqui na tela final, que tal uma bênção. É um canal bom, chegou já em 1 milhão de inscritos, então irmãos, se assenta. Eu tenho aqui muita coisa para apresentar, mas antes eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo mesmo, se não me conhece ainda, eu sou o Cleiton Santos, estou aqui todo dia, 4 horas da tarde, trazendo conteúdo cristão variado. Se você acredita que esse canal é bom e pode te edificar na caminhada rumo à Nova Jerusalém, é bem facinho. Se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo como forma de gratidão pelo conteúdo de graça que você está recebendo aí no seu celular. E não saia do vídeo, porque dá trabalho para fazer um vídeo desse. Tendo dito isso, vamos começar a caminhar na história e a contar toda a história aqui de Sodoma e Gomorra. Bem, hoje se você viajar para Israel e for ao deserto da Judéia, você vai se deparar com esse monte. Esse monte é chamado de Monte Sodoma e ele é inteirinho de sal. E ela é diferente de todas as outras montanhas, envolta por ser feita de sal. Olha, vejam como pontudo é. Isso aqui é literalmente uma pedra de sal. Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó. Vejam de pertinho as pedras de sal. São 8 quilômetros de montanha e ela é inteirinha de sal. Aqui já dá pra gente ver o resultado da ira de Deus, né? Aquele lugar ficou morto. Irmãos, lá não tem vida. É um deserto sem vida. E naquele lugarzinho ali foi onde Deus disparou, né? A sua ira por conta da perversidade daquele povo, por conta do seu pecado. É um lugar na terra que você olha e você vê o resultado da ira de Deus por conta do pecado. Como Deus detesta o pecado. É por isso que quando a pessoa entende a Bíblia, ela para de pecar, porque ela sabe o tanto que o pecado arranha a glória de Deus. Irmãos, mas esse lugar aí já teve muita vida. Foi até chamado de o Jardim de Deus. Exatamente. Olha o que a Bíblia fala em Gênesis 13 e versículo 10. Já foi um jardim. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Tá vendo aí? Era chamado de o Jardim do Senhor. Porém, aquele lugar se tornou morto, sem vida, porque Deus ali fez cair fogo e enxofre. Agora nós vamos ler um breve texto que mostra ali Deus destruindo aquelas cidades onde tinha uma altíssima concentração de bandidagem, de vagabundagem, de pecado, de imoralidade, de coisa ruim, de gente saliente. Exatamente. Pense numa cidadezinha saliente. Era pior do que Las Vegas hoje em dia. Você sabe que Las Vegas hoje é chamada de a cidade do pecado, né? Sodoma e Gomorra era terrível. Veja aí a citação bíblica.
E Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e toda a vegetação ao redor. É por isso que hoje se encontra um deserto. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença do Senhor, e contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície, e o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra como fumaça de uma fornalha. Abraão enxergou ali o cenário de morte, cenário de caos, cenário de destruição. Bom, e o texto mostra que a mulher de Ló olhou para trás, né? E a Bíblia fala que ela se transformou em uma estátua de sal. Bem, você tá vendo essa coluna de sal que fica no Monte Sodoma? Acredita-se que essa coluna aí é a mulher de Ló, transformada em sal. Algumas pessoas falam que dependendo do ângulo, dá pra ver a silhueta de uma mulher. Bem, eu olhei muito, mas não vi. Mas muita gente alega que vê. Qual é a sua opinião? Essa história aí não é nova não, tá? E nós sabemos que essa tradição já existia desde os tempos bíblicos. O historiador Flávio Joséfos fala do pilar de sal há quase 2000 anos atrás, e o pilar também é citado por alguns pais da igreja, como Irineu de Leão e Clemente Romano. Mas agora eu pergunto para você que está assistindo, você acha que essa estátua de sal é ou não é a mulher de Lot, como relatada na Bíblia? Mas uma coisa é fato, aconteceu mesmo. Se a Bíblia fala, aconteceu. Ela se transformou em uma estátua de sal. Então, irmãos, não olhe para trás. Amém? Se Deus mandou você caminhar para frente, olhar para frente, pronto. Não olhe para trás não, de jeito nenhum. Obedeça. Olha aí o triste exemplo da mulher de Ló, né? Coitada, meu Deus. Ela ouviu o barulho do fogo caindo, o povo gritando, destruição, explosão, a caatinga do enxofre, e ela disse, eu tenho que olhar, eu tenho que ver isso, né? Muitas pessoas fariam mesmo, irmãos, olhariam para trás bonitinho. Ela desobedeceu, então não desobedeça. Bem, mas quais foram os pecados que levou Deus a destruir aquele lugar? Não foi só o pecado da imoralidade. A Bíblia apresenta os pecados e o primeiro que vamos falar aqui está em Ezequiel 16 e 49. E esta foi a malignidade da tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tiveram fartura de alimento e viviam sem menor preocupação. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Tá vendo aqui? Era uma cidade próspera que tinha de tudo, fartura de alimento, mas essa cidade aqui, irmãos, virava as costas para os pobres. Então isso aqui é um pecado. A pessoa que pode ajudar e não ajuda. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu já oro, eu já leio a Bíblia, eu congrego, eu faço o meu devocional e tal. Mas muitas das vezes conhece alguém que tá com fome, comendo arroz branco com garapa, com café. Só quem já comeu arroz branco com garapa e com café sabe do que eu tô falando. Comendo arroz branco com ovo e ele comendo a picanha dele assadinha na brasa, né? E não tá nem aí. A Bíblia mostra que esse foi um dos pecados que levou a Deus se indignar com aquele lugar. Era uma cidade próspera, era chamada de o Jardim de Deus, tinha muita fartura de alimento, mas eles viviam de forma arrogante. E diz a Bíblia que eles não ajudavam, era ninguém. Morre de fome, né? Enquanto eles estavam lá se dando muito bem. E Deus, irmãos, ele detesta isso. Tem até uma palavra na Bíblia que mostra que a pessoa que não ajuda o pobre, que não ajuda o necessitado, quando ele orar, Deus também não vai lhe responder. Tá na Bíblia, é só ler aqui, ó, essa referência aqui. Eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso, mas vídeo que eu trago estudo bíblico, sabe, as pessoas não querem ver. O que muita gente quer ver é polêmica, mas esse canal aqui é para pregar a Bíblia. Então todo dia entre aqui, porque vai ter alguma coisa de Deus para te abençoar. O segundo pecado de Sodoma se encontra aqui. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade, a todo tipo de depravação sexual. Estando sob o castigo do fogo eterno, essas cidades não servem de exemplo. Judas, capítulo único e versículo de número 7.
Então, a depravação foi um dos motivos. Deus detesta a depravação. Se a pessoa está na depravação sexual, ela está pecando contra o seu próprio corpo, está desagradando a Deus. Nós vivemos em uma sociedade que tenta normalizar as coisas, né? Tenta mostrar como normal. Não, isso aí é muito bonito. Isso aí é arte, por aí vai. A Bíblia chama de pecado. Sai daí, porque se você morrer aí, você vai para o abismo sem fazer curva. Vai diretão. E Jesus não quer isso para você não, para ninguém. Por isso que ele morreu na cruz, para te dar salvação, para me salvar também, porque eu tava perdidinho no pecado. Eu ia pro abismo também sem fazer curva, mas ele me amou e me resgatou. E quer te resgatar também. Terceiro pecado que levou à destruição de Sodoma e Gomorra. Leia Gênesis 19, versículo 9, Ezequiel 15, versículo 50, que você vai ver que essas cidades eram arrogantes e não respeitava os estrangeiros. Foi mais uma coisa que pesou ali na balança de Sodoma, né? Mais um pecado. Irmãos, mas tem algo aqui interessante que eu quero dividir com vocês. Se você for para o deserto da Judéia, para essa localização aí que a irmã Aline foi, você vai encontrar no chão pedras de enxofre. Pedras que têm 90% de pureza. É enxofre de verdade. E qual é a coisa curiosa sobre isso? É que pedras de enxofre você só encontra onde tem atividade vulcânica. Tem que ter vulcão por perto para ter pedra de enxofre no chão. E nessa região não tem vulcão. E no chão você encontra pedra de enxofre. De onde veio esse enxofre? Veio do céu, meu irmão. É uma prova que a Bíblia é de verdade. É uma prova de que esse episódio bíblico aconteceu verdadeiramente. O enxofre não veio de vulcão, mas veio do céu. Deus fez cair do céu como demonstração de sua indignação contra o pecado. Olha aí na sua tela, a irmã até pegou uma pedrinha e botou fogo para você ver, tá vendo aí? De onde veio? Veio do céu. Mais uma prova de que a Bíblia é a verdade. Ao olharmos para esse cenário de morte, podemos entender o quanto que o pecado desagrada a Deus. Essa região do deserto da Judéia é um pedacinho de chão onde dá pra gente ver como o pecado desagrada a Deus. Essa região já foi verde, irrigada com plantações. Aí já houve pessoas plantando, vivendo da roça. E agora se encontra um lugar morto. Ao olhar para tudo isso, eu entendo quanto que o pecado desagrada a Deus. Essa terra morreu por conta da gravidade do pecado. Também a Bíblia diz que qualquer alma que pecar, essa também morrerá. E se você se encontra hoje dessa forma, sem vida, árido, sem paz, Jesus pode mudar a tua história porque ele morreu na cruz para trazer salvação e vida eterna. Talvez você já navegou tanto no pecado, né? Já se contaminou tanto com a coisa errada que você não tem mais vida nenhuma dentro de você. Você não tem paz para dormir, não tem paz para conversar, não tem paz para viver com a sua família, enfim, Jesus morreu para te dar paz. A Bíblia diz o seguinte, olha, a minha paz eu vos dou e não dou como o mundo as dá. Hoje Jesus tem paz para te dar. Ele quer e pode te salvar. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer trazer esse conteúdo de hoje. E vai aqui só um aviso antes da gente sair do vídeo. Agora no dia 7 desse mês, agora no dia 7 do mês que entra, como a gente fala aqui no Maranhão, no dia 7 do mês que entra, eu vou fazer uma live importante trazendo orientações para te ajudar a entender a Bíblia. Tudo de graça, mas para fazer parte você precisa entrar nos grupos do WhatsApp que estão na descrição, porque lá dentro a gente vai colocar a notificação para você. Então, irmãos, pode entrar, é um grupo fechado, não se preocupe, não tem perigo nenhum, pode entrar mesmo, tá certo? E aguardar no dia 7. Se você conhece mais alguém que gosta de estudar a Bíblia, pega esse vídeo, compartilha com essa pessoa, porque eu tenho certeza que vai ser bênção e já tá chegando, né? Dia 7 desse mês que vai entrar agora, do mês que entra. Até amanhã, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus. Agora eu vou aqui trocar o meu café gelado por um cafezinho quente, por um moca quente. Afinal, o café já faz parte dos vídeos, né? Todo dia que tem café, tem palavra de Deus. Não é todo canal que tem isso não, irmãos. Tem canal por aí, meu amigo, que não tem nem água. Aqui nós tem é café. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Até amanhã, querendo Deus.